Foi há 67 anos que, no dia 21 de maio de 1955, nascia em Lamego, freguesia de Almacave, aquele que, unicamente pelo seu esforço e muita dedicação, se viria a tornar no mundo do futebol numa referência indelével da arbitragem local, regional e nacional. As quatro linhas foram sempre o palco da sua jurisdição desportiva, sendo incontestavelmente considerado, nas 2 décadas de atividade arbitral, um exemplo de competência técnico-disciplinar, pedagogia e firmeza nas decisões, sempre alicerçado na coragem e determinação na aplicação isenta e imparcial das leis do jogo. Seu nome, Adriano Filipe Palheiro Cardoso, o nosso árbitro. Com certeza que ao longo da tua carreira assinalaste grandes penalidades. Eu pergunto-te, é o lance mais difícil que qualquer árbitro tem para apitar? Sim, realmente é uma situação muito difícil, mas uma pessoa tem que ter a responsabilidade se realmente foi ou não foi penalti. Não digo que em alguns eu tivesse-me ido na ilusão de muitos daqueles que se atiram para a piscina. Não digo que não, também se vê hoje, infelizmente, a nível nacional, mas faz parte do futebol, das leis, mas uma coisa é certa, uma pessoa quando apita ou assinala para essa marca, não pode hesitar, não pode voltar atrás, tem que manter sempre a sua atitude, sempre a sua maneira de ser, e a lei é a soberana, o árbitro que manda. Quando começou o gosto e a paixão em ti pela arbitragem? A arbitragem, sensivelmente, foi antes de 1980, como havia aí uns grupos de futebol, por exemplo, a Associação Desportiva de Avões, o Sotecobo, e organizavam equipas que vinham dos lados do Porto, por exemplo, de Custóias, e jogava-se ou no colégio ou no liceu de Lamego. E geralmente eu aprontificava-me sempre, porque já nessa altura havia pouca gente, e eu lá arranjava um ou dois e lá fazíamos sempre estes joguitos. Mais tarde, ainda jogava futebol na rua, despertou-me interesse para a arbitragem, mas a título de brincadeira, e foi numa altura em 81 que o João Lima já tinha tirado o curso, ou andava nesse momento a tirar o curso, no antigo ciclo, ao pé do liceu, e ele convidou-me, eu nessa altura não foi, em 82, resolvi, a título de brincadeira, fui lá e fiquei bem, e depois tive que ir a Viseu prestar provas, mas só que ao começar a arbitrar, aconselharam-me a ir com o árbitro. Portanto, eu como auxiliar, antigamente era fiscal de linha, agora chama-se árbitro assistente, e então comecei a atuar com o José João Teixeira Gomes e o João Lima, onde andei sensivelmente 1 ou 2 anos, e depois foi como auxiliar do António José Coelho, infelizmente Deus já o quis levar para o outro lado, e com o António Lopes Rabelo. Depois chegamos à conclusão que iam subir os dois, mas houve um problema, que fizeram aí qualquer mistura com que o José Coelho ficasse afetado devido a problemas cardíacos, quando na realidade eu venho mais tarde descobrir que trocaram por outro árbitro da zona de Viseu. E portanto eu continuei com o Lopes Rabelo uma média de 6, 7 anos. E em 92, 93, então organizei eu a minha própria equipa, e onde eu fui sempre chefe até 2003. Filipe, mas esses anos que estivestes como fiscal de linha, portanto, foi uma espécie de tirocínio para depois, quando fizestes a tua equipa e te tornaste árbitro principal, foram anos de experiência e que muito valeram para assumires seres o árbitro principal. Exatamente, portanto, eu já tinha conhecimento disso, tanto que havia certos e determinados jogos em que havia pessoas lá na bancada a dizer, para trocar o árbitro, em vez de estar a atuar, parece ser eu, porque viam que realmente eu tinha mais qualidades do que ele. Mas foi bom, foi prestigiante eu andar esses anos, porque senão realmente eu não tinha ido 4 vezes à Madeira, 2 aos Açores, e portanto isso foi bom, conheci pessoas a nível nacional e consegui pô-lo a nível da 2ª Divisão, só que depois daí, como eu disse, a minha equipa... Desculpa, a equipa, e quem eram os teus auxiliares? Felizmente eu tinha por onde escolher. Um deles foi o Rui Bessone, que infelizmente também Deus já partiu com ele,
O outro também, o Luís Baião, também Deus já o levou, como o João Lima, o Pereira Gomes, o Jorge Jorge Gomes de Cadabões, o filho, o Luís Filipe, o Manuel Pinto, que é o cunhado do Tinel. Doutor Filipe, arbitrares então jogos oficiais foram quantos anos? Andei sensivelmente desde 1993 até 2003. Até 2003. Completei 20 anos, da atividade. Muito bem. Olha, Filipe, o jogo mais difícil que tiveste, difícil em termos técnicos. Isso houve vários. Algum que te recordes especialmente como sendo o jogo mais difícil? Sim. Como ao longo da minha vida e dos 20 anos, não são 20 dias, tive altos e baixos, como muita gente tem, mas orgulho-me que cheguei sempre ao fim com o dever cumprido. Só que há pessoas que não reconhecem o valor e o trabalho do árbitro, mas reconhecem só quando ganham. Mas felizmente, durante esses anos, eu tive equipas que perderam e vinham ter comigo a felicitar-me pelo bom trabalho. Portanto, isso é muito bom. Foram os jogos mais fáceis de arbitrar e bons do que os maus, não é? Sim, na contabilidade. Sim. E o jogo mais importante que tu atribuis maior importância na tua carreira de arbitragem, qual foi, Filipe? Tive um muito importante, tinha lá uma pessoa a ver o meu trabalho, foi precisamente em Tondela, no estado de João Cardoso, com o Sampedrense. E essa pessoa dá-me a impressão que até já faleceu, que era o Donato Ramos, vinha ver o trabalho dos árbitros em cadeira de rodas. E veio lá um antigo colega dele, da Associação de Porto, também já estava fora da atividade, e ao intervalo ele veio, já que o outro não podia andar, veio aos balneários congratular-se com o meu trabalho, até ao intervalo, que estava um jogo impecável. Tínhamos estado 2 amarelos, um outro defesa central, até por sinal muito meu amigo, que chamava Espanhol, e outro ao lateral esquerdo do Sampedrense. E ele a dizer, o jogo está difícil, mas a senhora consegue levar isto, como você já conhece os jogadores. E eu disse, não, o jogo ainda não acabou, e vai haver dois na rua. Por sinal houve. E no fim... eram, Filipe, as equipas que arbitraste, disseste que o Sampedrense e a outra... Era o Tondela Sampedrense. O Tondela Sampedrense, o clube que está, sabemos, hoje está na Primeira Liga. E as voltas que a vida dá. Foi um espetáculo, foi um bom jogo. Jogos perigosos tiveste com certeza? Tive também. Viste a tua integridade física um pouco... Tive em Sinfãs, lá num jogo que fui fazer numa terça-feira, um jogo de infantis, mais o Acácio Ribeiro, e que realmente no sábado anterior tinha feito o Taboaço Sinfãs, o Sinfãs estava a ganhar, depois veio a perder, e eles levaram em conta disso, e não sei como é que as pessoas não estavam lá e apareceram depois lá para me agredirem. Conclusão, eu ia para um restaurante a almoçar, quando apareceu um carro com 6 pessoas a tentar agredir, mas eu ainda era novo, tinha ginástica, consegui esquivar-me. Mas são estas pequenas coisas que nos fazem amar e gostar cada vez mais da arbitragem. Filipe, pronto, quando se gosta de arbitrar, gosta-se de arbitrar todos os jogos. Tu não tinhas particular gosto por arbitrar fora de Lamego ou em Lamego? Para ti era-te indiferente. Portanto, querias era cumprir as leis do jogo. O que eu queria era jogos. Cumprissem as leis do jogo. O que eu queria sempre jogos, porque é com muito orgulho que digo isto. Numa época tive 113 jogos que fiz, quando na realidade era na altura uma média de 60, 70 e eu vi 113 jogos. Portanto, tinhas cuidavas da tua preparação física. Exatamente. E então, quando eram jogos difíceis, o Conselho de Arbitragem tinha um parceiro comigo que realmente chamava-me a atenção. O senhor vai lá, sabemos, confiamos em si e não há problema nenhum. E agora, para concluir esta frase, eu tive um jogo que realmente era difícil e uma das equipas a que perdesse baixava de divisão, que era o Lamelas e Ferreira Daves. E no meio da semana a equipa de Ferreira Daves comunicou ao Conselho de Arbitragem para desnomear, que não me queriam lá a mim, porque eu era amigo de Lamelas, não sei o quê,
Eu sou amigo em todo lado, tenho amigos. Portanto, dentro sou um árbitro, cá fora sou um homem e que gosto de dialogar, gosto de conversar, amizade acima de tudo. Conclusão, eu fui fazer o jogo, que o Presidente do Conselho de Arbitragem ligou-me numa sexta-feira, eles queriam que retirasse a nomeação, mas ele, como tinha muita confiança em mim, disse-me: o senhor vai para lá, faz o seu trabalho, não se preocupe. No fim, empataram, como realmente a equipa de fora baixou, para eles não interessava o empate, e eu, para não ver as caramuças, primeiro mandei retirar para os balneários da equipa de fora e mandei manter-se em campo de casa para não haver confusões, confusões eu não gosto, estou fora delas. E conclusão, o observador no fim veio ter comigo e disse que o senhor teve no sítio, conseguiu ali aguentar aquilo que andavam a deitar ao chão e tudo mais, e eu manti a minha, o que interessa é manter a disciplina e as leis do jogo e manter o respeito, evidentemente. Portanto, em termos de categoria das divisões que arbitraste, chegaste a fazer jogos da terceira divisão nacional. Foi é de onde comecei, depois subi logo para a divisão, que hoje é de honra, mas para a primeira categoria nunca mais saí de lá. Nunca mais saí de lá. E por acaso tenho uma coisa que realmente valoriza a mim e as pessoas melhor do que eu. Em 24 árbitros na altura, eu não ficava muito acima de 10, 12. Inclusive uma vez fiquei em 7º. Portanto, e já quase para o fim da carreira, que cheguei até aos 48 anos. Não fiz, porque fiz a final da taça, quando depois fui homenageado, na altura em que fiz 48 anos. Se eu tenho feito 48 anos depois dessa final, eu ainda fazia mais uma época. Mas tive azar. Foi em maio, foi a final, e foi nesse mesmo mês que fiz os 48 anos. Filipe, com certeza que prémios, elogios, portanto, tens um palmarés. Sim, tenho. Tu podes orgulhar? Podes dar assim uma panorámica do teu palmarés enquanto árbitro? Inclusivamente nas festas daqui das nossas Remédios, havia particularmente um prémio para o melhor árbitro daqui de Lamego. E eu recebi vários anos. Portanto, orgulho-me com isso. Mas a nível de prémios, além desse, tenho muitos torneios de 24 horas, que foi eu que levava 2 sacos de equipamentos para levar 4 ou 5 amigos meus, é de onde eles aprenderam muito, e hoje são árbitros, já alguns credenciados no futsal. Mas era aí que eu queria fazer a pergunta. Portanto, quando deixas de estar na arbitragem no futebol de 11, com as dimensões que sabemos, não abandonaste, portanto, não, ainda estiveste ligado à arbitragem, mas no futsal. No futsal. Quantos anos, Filipe? Praticamente foi, aliás, foi de seguida, eu quando acabei em 2003, ainda estamos no mesmo ano, a Inatel, por conhecimento de uma pessoa de lá de Viseu, veio ter comigo, que eu andava nas obras, nas piscinas de Castro Daire, vieram ter comigo e trouxeram-me logo a nomeação para o jogo a seguir, e andei uma média de 6 anos na Inatel, de Viseu, mas depois foi Viseu desistiu, não havia equipas, e depois, por intermédio de um que foi árbitro de primeira categoria, o António Rola, que é de Santarém, convidou-me a ir para a Inatel de Porto, onde andei lá 2 anos, a apitar no Porto. Inclusive, fiz muitos jogos de Santa Maria da Feira e fiz o 8º classificado, os 8avos finais, melhor dizendo, foi a Almostera, que é Santarém, contra o Melides, que é a seguir a Grândola Vila Morena. Aí foi um espetáculo de jogo, foi 1-0 ganhou a equipa da casa, mas com 38 graus ali ao sol, mas foi impecável. E fiz mais bons jogos da Inatel e depois foi para o futebol amador de Vila Real, é de onde tenho andado até 2020, antes de começar esta pandemia, e depois, enfim, a partir daí estou neste momento sem... Além dos torneios que fazes, graciosamente, os torneios da Fervi. Sim, andei 12 anos a fazer torneios da Fervi, sem receber praticamente nada, era por gosto, e inclusive até levava equipamentos meus para oferecer, emprestar a outro, por exemplo ao Rui Bessone, mas foram 12 anos que gostei muito de
passaram por mim muitos miúdos que hoje são bons jogadores, como também no futebol de 11 também tive, o caso quando eu apitava, apitei o Álvaro Magalhães, apitei o Paulo Sousa, que era de Repeso, bons jogadores que passaram por mim, que realmente muitos reconhecem o orgulho e a pessoa que sou hoje. Filipe, há uma outra pergunta que te queria fazer, porque numa determinada fase da tua vida tu assumes a missão de dirigente desportivo. Foste dirigente desportivo do Sporting Clube Lamego num ano de boas recordações, quando a equipa sobe de divisão, foste dirigente. Não sentiste qualquer incompatibilidade, qualquer inibição por ter sido árbitro e depois ter sido dirigente. A arbitragem também serviu como experiência e ensinamento para o desempenho dessa função de dirigente, creio eu. Não é? Exatamente, pois realmente, é como eu costumo dizer, todos deviam ter sido jogadores, era para decifrarem certas e determinadas entradas. Como também um diretor deve ter sido árbitro para saber delinear quando há certas e determinadas entradas, mesmo nos treinos, para uma pessoa chamar a atenção do jogador, olha que agora era amarelo que levavas, olha era vermelho, portanto impede ter essas atitudes durante os jogos. E realmente era uma equipa de Lamego que sofria muito na pele cartões vermelhos, e não é para me gabar, mas nesse ano poucos houve ou quase nenhuns. Porquê? Porque eu chamava-os a atenção e os árbitros também olhavam para mim como um amigo, como um colega, mas nunca cheguei a pedir nada a ninguém, só dizia apita aquilo que tem a apitar, que os jogadores do Lamego querem a jogar. Muito bem, Filipe, estamos a terminar uma pergunta já final. Durante os anos de arbitragem, para além das ações de formação que tiveste ao longo da tua carreira, mas com certeza, tal como temos jogadores que são os nossos ídolos, as nossas referências, muito provavelmente tu também tinhas um árbitro que era a tua referência. Dá-me dois nomes, um nacional e um estrangeiro. O Lucílio Batista, por exemplo, de Setúbal, era um bom árbitro. Agora atualmente, para mim, o meu ídolo é o Artur Soares Dias. E aqui a nível também de nacional, mas de Viseu, era o Isidoro Rodrigues, bom árbitro também, como o Donato Ramos, que já devia ter falecido. Aqui em Viseu teve um alfobre de bons árbitros, e agora neste momento estão a criar uma juventude boa e que com interesse na arbitragem, e é bom que realmente de realçar e que haja pessoas que venham para a arbitragem. Mas as pessoas que realmente estão no desporto, propriamente nas equipas, têm que respeitar o trabalho do árbitro, para o árbitro se sentir à vontade, para que não tenham problemas a atuar. Filipe, muitos consideram, com certeza que vistes atuações desse árbitro, o Pierluigi Collina, era um árbitro, aliás, ele foi durante 5, 6 anos considerado o melhor árbitro do mundo. Ele tinha realmente vocação, ele era árbitro da cabeça aos pés. Gostavas de ver as atuações do Collina? Sim, eu gostava, mas ele chegava a um ponto que quase que ameaçava. E isso, em certos jogadores, com uma tarefa grande, é complicado. Ele comprometia-se, é como aquele, vou meter mesmo no coelho apertado, não consigo passar. Até que dá a impressão que ele teve depois uns problemas quase para o final da carreira dele. Mas enfim, isto é como tudo na vida, a gente tem altos e baixos. Muito bem. Filipe, uma última pergunta. Se voltasses atrás, terias feito tudo exatamente como fizeste? Serias árbitro tal qual como fostes? Não tens dúvidas disso? Não tenho dúvidas nenhumas. De certeza que se pudesse voltar era mais cedo, não era aos 28 anos mais ou menos quando foi. Olha, é mesmo a última pergunta. Como vês, a nível da divisão maior do nosso futebol, como vês, com a integração do VAR, mas de uma forma mais ampla, como classificas a nossa arbitragem atualmente? É uma boa arbitragem? Era melhor a do teu tempo tecnicamente? Estavam mais bem preparados? Agora, naturalmente, têm outras condições de preparação, mas achas que temos bons árbitros que podem igualar com árbitros europeus? Sim, realmente a tecnologia está muito melhor agora, porque eu costumo dizer, no meu tempo, e no tempo de muitos também, parecíamos andorinhas, andar com a cabeça sempre virada para um lado e para o outro, não tínhamos bandeirolas VIP, não tínhamos telecomunicações, e inclusive nunca tive nada disso, e
e mesmo que faça ainda alguns jogos, é na mesma, tipo manual, como chamamos assim, mas para mim o videoarte veio dar cabo de muita coisa. Veio dar cabo de muita coisa porque as pessoas às vezes não têm consciência quando estão a ver determinados lances, deviam ter mais consciência porque estes 2 centímetros, 4 centímetros, eles tinham que pôr uma medida certa, porque o que dá motivação, o que dá alegria ao jogo é o golo, porque no meu tempo, lembro perfeitamente, em caso de dúvida, era o atacante que estava a sair da vantagem, porque o golo é o que anima as pessoas que estão a ver os jogos, e portanto, eu acho que a nível do videoarte, isso tem que melhorar muito. Muito bem, Filipe, foi um prazer esta entrevista e muito obrigado. Muito obrigado, até uma próxima e felicidades e viva o futebol. Obrigado.